Se você está a construir uma casa em Angola e pensa que o cimento 42.5 é sempre melhor do que o 32.5, então muito cuidado, porque você pode estar a gastar mais dinheiro na sua obra sem necessidade. E pior, pode estar a escolher o cimento errado simplesmente porque alguém lhe disse que leva o cimento 42.5 porque é mais forte. Mas será que é mesmo assim? Qual é realmente a diferença entre o cimento 42.5 e o 32.5? Qual deles você deve usar para fazer pilares, lajes, vigas, fundações, paredes, reboque? Qual? E será que usar o 42.5 vai fazer a sua casa ficar automaticamente mais resistente? É exatamente isso que eu quero explicar neste vídeo. E fique até o final, porque existe um erro que eu vejo muitas pessoas a cometerem em suas obras. Elas confundem a resistência do cimento com a resistência do concreto. Vamos começar pelo básico. Quando você entra numa loja, vê materiais de construção e encontra um saco de cimento escrito 32.5 e o outro 42.5, esses números não estão ali por acaso. Eles representam classes de resistência do cimento. De forma simples, o cimento 32.5 pertence a uma classe com resistência mínima de 32,5 MPa aos 28 dias. Já o 42.5 pertence a uma classe superior com resistência mínima de 42,5 MPa aos 28 dias. E aqui começa a confusão. Muita gente olha para esses números e começa logo a pensar: 42.5 é melhor que 32.5. Então, o 42.5 é melhor para tudo? Não necessariamente. Imagine que você vai fazer um reboque. Será que você precisa obrigatoriamente utilizar o cimento 42.5? Agora imagine, você vai fazer um contrapiso. Será que obrigatoriamente você precisa de usar o 42.5? Não é simplesmente assim. A escolha depende da aplicação, do tipo de cimento e, principalmente, das especificações técnicas daquela obra. Agora, vamos complicar um pouco mais. Imagine que você está a construir uma casa de 3 quartos. Você chega na obra e o mestre diz: chefe, compra cimento 42.5 para os pilares, porque é mais forte. Você vai à loja e compra. Depois ele diz: para a parede, pode comprar o 32.5. Eu sei que muita gente vai se rever nisso. E você começa a pensar: então, afinal, qual é a diferença? A diferença está na classe da resistência do cimento. Mas isso não significa que o cimento sozinho determine a resistência. Estou falando, no caso, a resistência da sua estrutura. Não é o cimento que determina sozinho. E isso é muito importante porque o concreto não é feito apenas de cimento. Você tem cimento, areia, brita e água. E a qualidade de cada componente influencia diretamente no resultado. Imaginemos que você tenha um cimento excelente, 42.5, mas alguém prepara o concreto colocando água demais. O que acontece? Você pode ter um cimento de uma classe superior, mas uma mistura mal dosada acabou. E isso pode comprometer o desempenho do concreto. É por isso que eu digo, não adianta comprar cimento mais caro da loja se você não sabe preparar e aplicar corretamente o concreto. Agora vamos falar de uma coisa que interessa muito quem está a construir, principalmente em Angola.
dinheiro. Porque quando você está a construir, cada saco conta. Se você tem uma obra grande e decide usar o cimento mais caro em todas as etapas, simplesmente porque ouviu dizer que é melhor, a diferença de preço por saco multiplica dezenas ou centenas de sacos, pode representar uma quantia significativa. E aqui está o segredo. Economizar na construção não significa comprar sempre o cimento mais barato. Significa utilizar materiais certos no lugar certo, como por exemplo, para determinadas aplicações não estruturais, como reboque, assentamentos de alvenaria, no caso levantar paredes, numa linguagem mais comum, ou outros serviços, um cimento 32.5 pode ser adequado dependendo das especificações e do produto. Já em elementos estruturais como pilares, viga e laje, você precisa parar de ouvir apenas o que alguém diz na obra. Olhe para o projeto, olhe para as especificações, quais são os detalhes, que tipo de concreto deve ser usado ali. Veja o que o engenheiro responsável determinou, porque uma estrutura não pode ser feita com base no "eu sempre fiz assim". Essa frase já fez muita gente gastar dinheiro para refazer, para corrigir problemas que poderiam ter sido evitados no início da obra. E existe outra coisa que eu quero deixar muito claro: usar cimento 42.5 não significa automaticamente que você terá um concreto de 42.5 MPa. Repito, usar cimento 42.5 não significa automaticamente que você terá um concreto de 42.5 MPa. São coisas diferentes. A resistência do concreto depende da composição, da mistura, da relação entre água e cimento, dos agregados, da execução, da compactação, da cura e de vários outros fatores. Por isso, quando alguém dizer compra cimento 42.5 porque é mais forte, você já sabe que precisa fazer outra pergunta. Mais forte para quê? Essa é a pergunta certa, porque talvez você esteja a pagar mais caro por uma característica que aquela aplicação nem exige. Mas atenção, também não quero que você saia deste vídeo pensando: então vou comprar sempre 32.5 porque é mais barato. Isso seria cometer exatamente o mesmo erro. Se o projeto especifica determinado cimento ou determinado desempenho para o concreto, você deve seguir essa especificação, principalmente quando estamos a falar de elementos estruturais, como por exemplo, pilar não é lugar para fazer experiência, viga não é lugar para improvisar, laje não é lugar para seguir conselho de alguém que simplesmente acha que determinada mistura funciona. Por isso, uma construção começa muito antes de colocar o primeiro bloco. Começa no projeto, começa no planejamento, começa na escolha do concreto, dos materiais e começa principalmente no conhecimento. Vamos para um resumo muito simples. Cimento 32.5 e 42.5 são classes diferentes de cimento. O 42.5 possui uma resistência superior ao 32.5, mas isso não significa que o 42.5 seja automaticamente a escolha certa para todas as aplicações. E também não significa que utilizar o 42.5 sozinho vai tornar sua casa mais resistente. O que realmente importa é utilizar o cimento adequado para a aplicação e respeitar as especificações do projeto. Porque uma casa boa não é construída simplesmente com materiais caros, é construída com materiais adequados, projeto correto e execução correta. É isso.
E se você está a construir a sua própria casa em Angola, eu quero que você comece a olhar para a sua obra de outra maneira. Não compre simplesmente porque o vendedor disse. Não execute simplesmente porque o mestre sempre fez assim. E não escolha material simplesmente porque alguém disse que esse é melhor. Pergunte, compare, consulte o projeto e entenda aquilo que está a comprar. Quem paga a conta dos erros da obra é você. E muitas vezes esse erro não custam 10 mil ou 20 mil kwanzas. Podem custar centenas e milhares ou até milhões de kwanzas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar em 30 grupos do WhatsApp. Tamo juntos.